Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E vocês sabem aqui que o nosso patrocinador e parceiro de sempre é a OCB do Espírito Santo, que conecta histórias através das cooperativas. E aqui a gente não faz diferente, né? Conectamos história. E nosso convidado de hoje é um advogado que eu acompanho desde a época de faculdade. Foi uma das primeiras turmas que eu dei aula. Uma pessoa sensacional. Já foi comentarista de rádio, começou dando aula logo no começo da sua carreira. Enfim, hoje o bate-papo vai ser muito bacana com o Dr. Luiz Gustavo Tarden. Seja muito bem-vindo. Carla, obrigado pelo convite. Assim, eu me sinto lisonjeado de estar aqui com você e realmente muito feliz, porque como você falou, você fez parte da minha carreira, você foi minha professora de Direito Internacional. Direito Internacional. Isso, no Centro Universitário do Espírito Santo, lá em Colatina, onde eu me formei. E assim, eu me recordo até hoje mesmo, sabe, da qualidade da sua aula, da sua simpatia com a gente como aluno. E pode ter certeza, sim, que quando eu comecei a dar aula, eu me espelhei em alguns professores, que a gente tem alguns professores como espelho, e você foi uma dessas pessoas. Ah, que sério, honra, sério que mesmo, honra. tá? Verdade. E você sempre foi um aluno muito, muito interessado, né? Como é que você surgiu a ideia de fazer o direito? Porque você sempre foi apaixonado pelo direito. Na faculdade a gente via que você se empolgava mesmo. Eu acho, Carla, que foi uma questão assim, de gosto pelo direito e de necessidade também. Acho que foram as duas coisas. Ah, Assim, eu sou de Colatina, minha família ela é colatinense. E eu tive uma época em Colatina. Eu acho assim, eu gosto de falar às vezes sobre isso, que foi algo muito importante. Eu estudei uma parte no Marista, depois eu fui estudar no Rubens Rangel, que era uma escola pública, estadual, se não me engano, no Rubens Rangel, uma escola muito boa. E eu fiz, na época a gente chamava de ginásio, né? Era a quinta ou oitava série, você tá lembrada? Sim, tá lembrada. E na quinta série ou na sexta série, essa escola que eu estudava, alguns alunos ajudavam os pais no trabalho. Um ajudava o pai no mercado, onde tinha alguma coisa assim, e o outro ajudava o pai num comércio, trabalhando mesmo. E eu resolvi, então, naquela época, eu me deu uma vontade de ir trabalhar com meu pai. E aí meu pai até hoje ele é corretor de café, ele faz corretagem de café. Oh, que legal. Até hoje. E aí com 12 ou acho que 13 anos, eu comecei na parte da tarde a frequentar o escritório de corretagem de café do meu pai. E lá eu fiquei 13, 14, 15, trabalhando à tarde com ele. Então assim, esse contato meu com a vida profissional do meu pai, do sócio dele, do Richard, desde novo, foi me mostrando uma realidade das pessoas trabalhando, tendo na iniciativa privada, né, aquela garra de trabalhar e também as decepções, os problemas, as frustrações. E aí depois eu voltei para o Colégio Marista, onde eu fiz aí, a gente chamava de científico na época, né? Lembra disso? Também lembra, né? Sim. Primeiro, segundo, o terceiro ano eu fiz em Vitória. E aí eu acabei sendo aprovado na faculdade de Direito em Colatina e voltei para fazer Direito lá e voltei a trabalhar com meu pai. Ai, que legal. Bem, quando eu trabalhei com meu pai no escritório de corretagem de café dele o primeiro ano da faculdade, o segundo eu já trabalhava em tempo integral, tinha carteira assinada. Oh, que bacana. Naquela época eu também tinha a situação de aprendiz, era uma coisa... E quando foi no terceiro ano da faculdade, como se fosse o quinto período hoje, eu tinha eu tomei gosto pelo estudo do direito.
Então eu tive vontade me dedicar exclusivamente ao direito. Uhum. E não era fácil na época conseguir estágio em Colatina, porque as vagas eram muito poucas, eram poucos escritórios de advocacia, o fórum ainda não tinha aquela coisa do estágio regulamentado, então assim... E aí então no 5º período da faculdade, e eu também me recordo muito desse dia, o fórum funcionava atrás da minha casa. Então, assim, no horário do almoço, o trabalho que eu executava lá no escritório do meu pai era trabalho de... Eu era, assim, office boy, eu fazia trabalho de banco, levava amostra de café para outras empresas. E aí, após o almoço, teve uma semana que eu estava com tanto desejo de ingressar no mundo do direito, que eu parei na porta do fórum, e eu ia me apresentando para as pessoas que passavam. Oh, que legal! A pessoa passava, eu falava, olha, o senhor trabalha aqui? Ele, trabalho. Meu nome é Luiz Gustavo, eu sou Tardem, eu sou aluno do 3º ano da Faculdade de Direito, e eu estou querendo saber se aqui tem um estágio, se o seu trabalho onde tem um estágio para me oferecer. Olha, onde eu trabalho a gente não tem vaga de estágio. Ok. Passou uma segunda pessoa, depois passou a Mônica. Eu me recordo da Mônica até hoje. Eu falei com ela, me apresentei. Ela falou, olha, eu sou escrivã da 2ª Vara Criminal, eu não tenho estágio, mas o Ranieri, que é da 1ª Vara Criminal, ele está precisando de um estagiário. É voluntário, você aceita? Eu falei, aceito. Aí nesse mesmo dia ela me levou no cartório, subi no fórum, me apresentou, ele falou, olha, quando você pode começar? Eu falei, eu posso começar hoje. Agora. Agora. E aí, na época, a gente usava aquele celular, lembra? Aqueles Motorola grandões, tijolo, aqueles PT 550 lá. Eu peguei, entrei em contato, falei, olha pai, eu acabei de arrumar um estágio aqui no Fórum de Colatina e eu vou então, desde agora, a começar a estagiar no Fórum. Caramba, se fosse no direito trabalhista, seria um pedido de demissão e eu ia ter que indenizar o aviso prévio ainda, né? Eu fui liberado dessa obrigação. E aí, assim, quando eu me desliguei do escritório do meu pai, que talvez seria um caminho natural, eu segui como sucedendo ele ou ajudando ele nessa função de corretagem de café. E eu, então, migrei para o direito, com esse estágio no fórum, fazendo faculdade, é que veio uma onda de uma responsabilização muito grande assim, sobre mim. Como assim uma responsabilização? Eu sabia que daquele dia ali em diante, tudo que eu vi assim, do esforço do meu pai de querer construir alguma coisa, de querer dar uma condição boa para a família dele, ou estável, e até assim... de lutar pela vida, né? De batalhar para ter... Eu sabia que daquele dia em diante a responsabilidade de erguer isso e de trabalhar isso era exclusivamente minha. Eu ia ter o apoio dele, claro. Logicamente, eu ia ter um apoio ele criando o seu filho ali, tudo, mas assim... o sucesso e a caminhada e as conquistas, a partir daquele momento, elas eram minhas. Então, assim, e com isso, e eu me lembro muito, assim, então acho que esse evento de eu ter saído do escritório do meu pai e ter ido estagiar no fórum, e a partir daí eu me ver como uma vida dedicada ao direito e verificar que a partir daí eu teria que conquistar as minhas coisas, seria uma responsabilidade minha. E como eu desejava, eu acho que isso acabou sendo um motor de um ânimo, legal, de gosto pelo direito e de necessidade, como eu falei para você. De fazer a coisa acontecer. Então, sim, eu acho que isso acabou, então, na faculdade de Direito, na época da graduação, eu quis aproveitar aquele tempo. Eu falei, eu não vou me aperfeiçoar somente depois de graduado. Não. Eu vou aproveitar desde agora. Então, assim, e lá em casa, meu pai e minha mãe, eles eram, e ainda são, mas lá naquela época eles eram muito linha dura. Ele falou, olha,
já que você não vai trabalhar no escritório do seu pai, aqui em casa agora é horário de estudo, que a gente quer saber qual vai ser seu horário de estudo. Eu falei, não, você pode ficar tranquilo que eu vou vou estudar. Então, assim, durante a faculdade era à noite, né? Então eu acordava, então de 8 ao meio-dia eu tinha um horário de estudo das matérias da faculdade. Eu gostava muito de processo civil. Então, sim, às vezes eu estudava um pouco mais de processo civil, mas eu estudava as matérias. 1h da tarde eu entrava no estágio. Final da tarde eu ia para casa, tomava um banho, lanchava, pegava o ônibus e ia para a faculdade. E quando eu voltava da faculdade, eu tinha eu chegava da faculdade, como eu gostava muito de processo civil, eu lia depois da faculdade à noite. Eu tinha uma estante de livros dentro do meu quarto. Então eu tenho livros, esses livros estão lá no meu escritório, livros da época da faculdade. Ai, que legal. Quer ver? Eu estava na semana passada, tem um livro A Defesa no Processo Civil, do professor Cleanto Siqueira. Sim, excelente. A Defesa no Processo Civil. Excelente. Carla, esse livro eu por curiosidade, eu puxei ele na estante do escritório. Ele está sublinhado da primeira à última folha. Ele tem uma parte geral de processo, logo no início, não é esse? Tem assim uma teoria do processo muito bem, bem definida. Eu lembro muito bem desse livro. É um livro brilhante, esse livro do professor Cleanto. Então, sim, só estou dando exemplo porque esse livro, na época a gente lia muito também o professor Humberto Teodoro Júnior, Ovidio Batista. Então, sim, então, na época da faculdade, eu aproveitei o tempo e eu trabalhei, assim, foi um trabalho dedicado. Eu não passei pela faculdade a ermo, não me dediquei, porque como eu falei para você, eu falei, olha, daqui para frente, se eu quiser ter alguma coisa na vida, se eu quiser, enfim, conquistar alguma coisa, vai ser pelo meu próprio esforço. Então eu preciso me aperfeiçoar desde já. E aí no fórum, só um ponto que é porque assim, e eu já ia exercendo a função de pedinte, né? Porque eu fiquei um mês na vara criminal. E como eu estudava processo civil, você lembra do procedimento sumário, aquele do artigo 275, batida de carro, cobrança de condomínio, era procedimento sumário. Eu estava estudando procedimento sumário, no Código 73 ainda. Aí eu fui no gabinete da doutora Simone Tedotti Spalenza, da 2ª Vara Civil. Eu falei, doutora, boa tarde. Meu nome é Luiz Gustavo Tardem. Aí eu já dei uma carteirada, né? Sou estagiário da 1ª Vara... Já não era mais só... não era só estudante. Só estudante, era estagiário da 1ª Vara. Eu estou estudando procedimento sumário e eu vi que a pauta hoje da audiência da senhora é sobre procedimento sumário. A senhora permita que eu assista a audiência para eu verificar o conteúdo que eu estou estudando? Eu levei o livro do Humberto Teodoro Júnior e ela olhou assim com a cara meio de... Sim, permito. Senta aqui nessa cadeira aqui, não tem promotor de justiça, senta aqui do lado, você vai acompanhando. Aí quando terminou a audiência, eu perguntei para ela, eu falei, doutora, por que nessa audiência, essa preliminar, assim, você não fez assim, eu podia falar... Como foi? Por que você deixou para decidir isso depois? Ela virou para mim assim, você gosta de processo civil? Ela nem respondeu a pergunta, você gosta de processo civil? Eu falei, gosto. Você gostaria de estagiar no gabinete de uma vara civil do fórum? Estou aqui com a senhora? Aqui comigo. Sim, gostaria. Quando você pode começar? Agora. Agora. E depois de um mês já pulou para o civil. Já pulei para o civil. E eu fiquei com a doutora Simone o 5º, o 3º, o 4º e o 5º ano da faculdade. Fiquei 3 anos estagiando com ela. Nossa. Saiu quando se 3 formou. Anos. Saí quando me formei. E a gente trabalhou 2 anos eu trabalhei 2 anos no gabinete da Vara Civil. E a doutora Simone tinha sido assessora do TJ antes de ser juiz. Então, ela tinha a experiência de assessora. Então, sim, ela sabia como coordenar o trabalho. Era uma juíza extremamente trabalhadora. Trabalhava muito. E depois eu fiquei o último ano da faculdade na vara criminal, 2ª Vara Criminal. Tanto é que a prova da OAB eu fiz em direito penal. Porque eu não fiz, porque eu estava tão já acostumado a mexer no gabinete
com os incidentes criminais da época. E aí, quando eu estava no último ano de faculdade, ela me perguntou, você tem vontade de passar para concurso, não tem? Eu falei, eu tenho. Então por que você não faz um projeto para você ir para Vitória, fazer escola da magistratura? Lá tem muitos cursinhos. E aí eu, ao mesmo tempo, quando eu estava terminando a faculdade em Colatina, eu conversava muito com alguns professores sobre a vontade que eu tinha de dar aula. Uhum. Eu falava assim, sobre a vontade que eu tinha de dar aula. Você se recorda do professor Danilo Carneiro? Sim, Conversava muito com o Danilo. Sim. Eu acho que assim... Danilo também era muito incentivador. Era, né? muito advogado brilhante. Culto. Assim, ele não tem rede social, não tem Instagram, não tem, mas assim, é um sujeito brilhante, assim, o Danilo. E quando chegou no final da faculdade, o Danilo comunicou que tinha uma oportunidade para eu ficar em Colatina na faculdade, lecionando ou continuar numa atividade na coordenação do curso. Uhum. Ou outra opção era vir para Vitória estudar, né? Aí eu sentei com meu pai para trocar ideia com ele sobre o que ele achava e foi muito bacana. Carla, eu sou muito grato ao meu pai por essa conversa que ele teve comigo e por esse apoio que ele me deu, porque ele falou, olha, Gustavo, entre ficar em Colatina, um trabalho muito bom, assim, uma empregabilidade boa, né? E você ir para Vitória com 22 anos, e podendo ir para lá, eu, se fosse você, iria para Vitória. Uhum. Apostar e arriscar a vida por lá, para você estudar, para você se aperfeiçoar e tal. E a gente tem lá na época ele vendeu um sítiozinho que ele tinha e comprou um apartamento de Jardim Camburi que ele tem até hoje. Eu vim para cá e eu cheguei em Vitória em fevereiro de 2002. E antes eu dividia um apartamento com meu primo, que quando a dona do apartamento chegava, a gente tinha que dormir nós dois juntos, eu e meu primo, porque não tinha essa coisa coisa de quem tá começando a vida, isso aí. Começando a vida. Aí quando eu cheguei aqui em fevereiro de 2002, eu fazia uma pós-graduação, e quando foi em maio de 2002, o Danilo entrou novamente em contato comigo, falando que tinha surgido uma vaga para professor de processo civil no Centro Universitário do Espírito Santo, na Unesc na Serra. Ah, que legal. E aí o Danilo falou assim, olha, você pode sair da faculdade por qualquer motivo, menos porque você deu errado. Ou seja, tinha que dar certo. Então, quando essa oportunidade veio, eu assumi a cadeira de processo de conhecimento na época e de prática jurídica. Olha que legal. Eu dava bacana. Prática jurídica para o 9º período. Nossa! E eu dava aula de processo de conhecimento para o 6º, 5º período. E assim, e aí eu falei, olha, agora essa oportunidade abriu e eu não posso perdê-la. Eu preciso aproveitar essa oportunidade. Então eu passei o ano de 2002 dedicado, falei, eu vou focar nessa atividade porque é uma atividade que eu desejava. Eu desejava ser professor de processo civil. E além do desejo de dar aula de processo civil, Carla, era uma renda, né? Claro. Era uma renda que eu estava tendo para eu poder me manter. Claro, e aí meu pai falou, olha, Gustavo, que bacana, agora você é professor da faculdade. Eu sou, pai, que legal, sim, toma aqui o condomínio, a fatura de energia elétrica. Nossa, você está gostando do carro que você tem?
do carrinho? Tô. Toma aqui o boleto do seguro. Parabéns. Agora você é professor da... Pois é, assim, vem junto, né? Ou seja, agora... o que eu falo é gosto e assim, e são as nossas necessidades. A gente tem que trabalhar para poder... então, assim... Pagar os nossos luxos, né? Sim. E aí, em 2003, eu entrei no mestrado da FDV como aluno. Eu me inscrevi, entrei no mestrado. Eu sou da segunda turma do mestrado da FDV. Oh, que legal. E logo em 2003, a FDV abriu um concurso para professor de processo civil. E aí era aberto para os alunos do mestrado se inscrever para esse concurso. Era uma apresentação de uma aula para a coordenação do curso. E tinha um candidato formado na FDV, um candidato formado na UFES, e eu era formado na Faculdade de Colatina, né? E eu, assim, eu entrei e falei, caramba, é um concurso muito difícil, né? Porque aí eu apresentei a aula, era uma apresentação. Saí dessa aula completamente arrasado, eu achava que nada tinha dado... Sério? Sério. A aula, assim, acho que eram 40 minutos, em 20 minutos eles já tinham, a gente já tá satisfeito, tal. E aí depois, eu brinco até hoje lá com a faculdade, que nem sempre uma instituição acerta em tudo que faz, né? Eles acabaram eu fui escolhido, eu tinha conseguido a vaga. Aí eu comecei a lecionar na faculdade em 2003, lá na FDV. E aquela frase do Danilo que, olha, você pode sair por qualquer jeito, mesmo que deu errado. Então, sim, isso veio também com uma carga de responsabilidade muito grande. E então eu passei o ano de 2003 dedicado ao estudo do mestrado e a preparar aula, estudar processo civil, que era a matéria que eu dava aula na época, processo cautelar, para lecionar. Então, assim, eu me dediquei, eu foquei naquela frente de trabalho que abriu, justamente porque eu não podia, tanto no centro universitário como na FDV, eu não podia perder essas oportunidades, porque eu sabia que seriam aqui em Vitória, para mim, um grande divisor de águas, né? Claro. Um grande divisor de águas. E essas oportunidades foram, e eu sou muito grato. Então, assim, legal. até para eu acho que eu tive mérito nessa empreitada inicial? Tive. Eu estudei, mas eu também tive apoios. Claro. Eu também tive apoio. E esses apoios que eu tive de pessoas que gostavam de mim e assim, e de construções que eu fiz dessas relações por causa do trabalho, por causa do ânimo, por causa do entusiasmo. Mas essas pessoas me apoiaram e eu quis aproveitar as oportunidades que surgiram. As oportunidades. Então, assim, a minha carreira de trabalho em Vitória, ela começou dessa maneira. E qual foi o seu maior desafio quando você se viu do outro lado? Porque você era estudante e passou a lecionar. Qual foi o seu maior desafio ali? Não, eu acho, assim, Carla, que meu maior desafio, depois na trajetória profissional, quando eu comecei a dar aula, eu gostava tanto, e gosto até hoje eu estou na graduação da FDV, que eu fui fazendo uma dedicação muito grande, e assim, e as coisas que a gente busca fazer bem feito, elas vão dando o resultado. Claro. E esse resultado dá um feedback animador pra gente, a gente vai ficando mais animado. Pega aqui seu podcast, né? Você faz ele tão bem feito. Certamente os feedbacks que te dão devem deixar você mais animado ainda para poder fazer a sua advocacia, o brilhantismo da sua carreira. Mas nesse período de 2003, 2004, eu tive uma experiência breve na advocacia que eu gostei muito. E logo em seguida eu fui convidado para ser assessor jurídico do Tribunal de Justiça. E como eu estava no início da minha carreira e eu achava que era uma oportunidade importante,
trabalhar na assessoria do Tribunal de Justiça. Nessa época você ainda queria fazer concurso? Em princípio, sim. Eu estava muito concentrado nas aulas, né? Eu queria que as aulas dessem certo para eu me estabelecer como professor, porque eu sabia que era uma carreira que eu gostava e que era uma carreira importante para mim, como uma plataforma aqui em Vitória, de trabalho. Mas eu ainda tinha a ideia do concurso para juiz estadual, porque assim, as matérias da competência da justiça estadual sempre me seduziram, mais do que matérias de outras competências, porque o civil, o criminal e tal. E eu achava que a assessoria era um excelente local de trabalho, era uma oportunidade para eu dar uma colaboração, um trabalho ao serviço público, eu iria aprender dentro de um gabinete de Câmara Cível. E eu fiquei, então, no Tribunal de Justiça de 2004, 2005, 2006 e 2007. Fiquei quase 4 anos. Bastante tempo. Bastante. Olha, foi assim... imagina, não tem a residência médica, que a pessoa se aperfeiçoa num ponto específico da medicina. A assessoria foi para mim quase uma residência, assim, porque era de gabinete civil, muita matéria de processo civil e de direito material. A civil absorve tudo, né? Família, administrativo, tributário. E então, assim, acho que o meu maior desafio foi quando, em 2007, aí eu já tô falando, a gente está falando há 16 anos, né? 2007, eu tive um desejo pela advocacia. Eu já tinha tido uma experiência breve e então eu falei, olha, eu estou ainda com 20 e poucos anos, eu acho que a idade para eu experimentar e para eu tentar, acho que é melhor agora do que deixar isso muito tempo para depois. E então eu me encorajei, me preparei. Eu já achava que nessa época a minha caixinha de ferramentas já tinha um pouco mais ferramentas do que tinha quando eu vim para Vitória. E talvez um pouco daquela coisa da iniciativa privada que eu vivenciei no escritório do meu pai, que eu lá talvez ainda me despertou um desejo, aquela coisa que eles faziam de corretagem, de comprar, vender. Às vezes dava certo, às vezes dava errado, mas eles ganhavam. Então tinha aquela coisa da atividade deles. Eu falei, olha, acho que o local de aplicar isso é na advocacia. Sim, claro. Então o maior desafio foi esse. Eu acho que foi em 2007 eu largar a assessoria, pedir exoneração e se aventurar me aventurar na advocacia. Eu trabalhei um ano, praticamente um ano. Eu fui sócio do Ricardo Brum. Do Ricardo. Foi um período de muito aprendizado. Eu aprendi muito com o Ricardo. O Ricardo é um excelente advogado. Assim, um cara certo, técnico, se expressa bem, professor. Ricardo era assim. Então eu aprendi bastante no escritório dele. Foi uma sala de aula, o escritório do Ricardo. E quando foi final de 2007 para 2008, eu me desliguei do escritório do Ricardo para montar o Tardenha Advogados, que é onde eu estou até hoje. Tem 15 anos já de Tardenha Advogados, onde estou até hoje. E você, nessa trajetória toda, teve algum caso assim que te marcou muito, que te chamou muita atenção, que você se emocionou, que você... alguns casos assim que te impactaram mesmo? Teve. Eu montei o escritório Tardenha Advogados em 2008. Salvo engano, em 2008 mesmo, eu migrei o escritório para o Palácio do Café. Eu tô lá até hoje. De 2008 a até hoje, 2023. Tem 15 anos que eu tô no mesmo prédio, só mudei de sala. Antes eu estava no 8º, já estou no 1º andar. Tá no primeiro? Tô. Quem quiser passar lá para tomar um café comigo. Salas 116, 117. E ali é lindo, né? O prédio, assim, o Palácio Café, tem uma foto dele, que ele foi construído em 1988 e inaugurado em 89. Então tem uma foto antiga em que a Enseada do Suá não tem absolutamente nada e só tem o Palácio do Café erguido.
E o Palácio Café ele é no formato de uma máquina que chama eletrônica de café, que faz uma melhoria na qualidade do café. E é um prédio super bem administrado. Os funcionários não mudam. É impressionante. Eu tenho inveja da administração do Palácio Café. Como eles conseguem manter... Tem 15 anos que eu estou lá, os funcionários são praticamente os mesmos. Não trabalhava mais com corretagem de café, mas foi para o Palácio do Café. Não, e você sabia que quando eu era novo e que meu pai me levava lá, eu ficava subindo aquele elevador panorâmico, achava aquilo... maravilhoso, né? Mas aí, assim, você me perguntou se teve alguma situação, né? No ano de 2008 e 2009, a gente sabia que o mercado de café, as empresas e vários empresas da a cadeia produtiva do café do Espírito Santo estava passando por uma investigação da Receita Federal e eu entendia que além da Receita Federal, o Ministério Público Federal devia estar também atuando, porque a forma como era feita o processo administrativo fiscal era muita ingenuidade acreditar que isso não estava tendo representação criminal e tal. E aí quando foi em 2010, estourou, deflagrou a Operação Broca, que foi uma operação em que a Polícia Federal, ela, cumprindo as medidas cautelares lá da Vara Federal de Colatina, ela prendeu 77 empresários do café. Isso. E assim, acho que foi considerada a maior operação da Polícia Federal do Espírito Santo. E eu fiquei com 7 clientes presos. 4 de uma empresa, 2 da outra e 1 da outra. Eu fiquei com 7 clientes presos. Então, assim, eu não sou advogado criminalista, assim, de formação, mas num trabalho, numa situação como essa, a gente acaba participando em razão da prestação de serviço existente, do trabalho que já existia perante as empresas. E essas pessoas ficaram 30 dias presas até que depois de 30 dias a prisão foi revogada pelo TRF e a ação penal foi trancada. Houve um trancamento da ação penal, mas esses 30 dias que eu vivenciei essas pessoas presas e a visita ao presídio e ver os clientes, ver essas pessoas com a cabeça raspada, usando aquele uniforme laranja, saindo de dentro da prisão por parlatório lá, algemados, com a mão para trás. E aquele cheiro, eu falo isso, Carla, porque é uma coisa interessante assim. Foi um negócio impactante. Eu fiquei... É um cheiro de um produto da limpeza deles lá, eu não sei o que eles usam, mas eu fiquei com a lembrança desse cheiro um tempo. Hoje eu posso falar sobre isso porque eu já não está na minha lembrança mais. Entende? Então foi uma situação em que assim eu pude vivenciar o papel do advogado e a advocacia de uma forma extremamente intensa, porque a gente estava lidando com a prisão, a gente estava lidando com autos de infração tributários, a gente também precisou administrar problemas que vieram decorrentes dessa prisão, briga entre sócios, questões. Então, assim, aquela gestão de uma crise em vários aspectos. E, assim, e são coisas que realmente a faculdade, eu sou professor, mas a faculdade não consegue. A faculdade ensina os conteúdos. Mas esse tipo de aprendizado, a gente só aprende atuando. Advogar, se aprende advogando. Então é na advocacia. E hoje eu falo, se fosse voltar 10 anos atrás, quando isso aconteceu, talvez eu teria feito coisas diferentes, raciocinando de hoje. E isso vai nos forjando, né? Claro. Como profissional. Esses embates, essas e aí é um misto de frustração, é um misto de angústia, é um misto, também vem a parte do sucesso, vem a parte do resultado, vem a parte dos deferimentos de pedidos, mas de inúmeros indeferimentos. Então, assim, a gente tem que saber lidar com muitas cestas que a gente arremessa que não cai na cesta, e algumas que caem, né? E deixa a gente
mas eu acho que esse foi um caso que realmente foi uma virada de chave, foi uma experiência extremamente intensa. Você, já há bastante tempo, inclusive na sala de aula, o jovem hoje lida. Todo mundo diz que o jovem de hoje não lida bem com frustrações. Como é que você vê o jovem hoje saindo da faculdade? Então, assim, Mudou, isso é um ponto. mudou. A juventude mudou. Quem entra na faculdade hoje certamente é muito diferente da forma que você entrou, né? Sim, eu penso que eu tenho lido muito os livros de um psicanalista chamado Contardo Caligares. Ele é excelente. Ele se formou Ele é italiano, teve uma formação na Itália e na França em psicologia, em psicanálise, e depois ele veio para a década de 80 no Brasil. E ele tem um livro dele, O Sentido da Vida. É muito bom, ele faz uma visão filosófica, ele tem uma análise bem filosófica sobre a questão da felicidade. Uhum. E ele coloca a felicidade como um produto muito bom em termos de consumo, porque vende-se produtos, Sim. serviços, para as pessoas alcançarem a felicidade. E quando ele ressalta isso, e todos nós sabemos disso, que a vida é feita de tormentas, é feita de situações que são duras, que nos entristece. E então, assim, e ele aí depois ele conclui num aspecto de levar a vida como uma vida interessante, ao invés dessa busca da felicidade, que é uma coisa. Então, assim, o que eu penso em relação a isso é que até na advocacia, na iniciativa privada, ou até mesmo no serviço público, tá? Porque isso não... assim, a situação é a mesma, só muda de endereço. Só muda de endereço. Só muda de endereço, Carla. Eu entendo que as pessoas precisam saber que... Eu vou dar o exemplo novamente do basquete, que eu acho que é um exemplo que ilustra muito bem. Eu acho que o Michael Jordan, ele errou muito mais cestas do que ele acertou. Eu acho que ele perdeu mais partidas do que ele ganhou. Mas as cestas de basquete que ele acertou e as partidas que ele ganhou foram suficientes para fazer ele um cara fenomenal. E mesmo assim, ele deve ter passado na carreira dele por vários problemas. Então eu acho isso uma coisa muito séria. Se eventualmente a juventude tem essa ausência de resistência, porque a vida não vai deixar de ser dura em razão disso. A vida vai seguir sendo dura. A vida vai seguir sendo dura, a vida vai seguir gerando frustrações, mesmo para quem estuda, mesmo para quem trabalha, mesmo para quem ela vai continuar sendo, e a gente tem que encontrar, e a gente tem que saber que nesse meio de descontentamento, nós também vamos encontrar contentamentos. Claro. Contentamentos. Claro. Você foi muito tempo comentarista da CBN, né? Quem está nos escutando deve lembrar da sua voz, e eu particularmente era sua fã. Conta pra gente, assim, teve alguma situação que marcou ali, porque você fazia também programas ao vivo, né? As pessoas perguntavam como é que era. Então, olha só, a CBN foi uma outra atividade que surgiu dessa minha função de pedinte, né? Você já viu que no seu currículo, pedinte. Expert em... Bem, gente, na advocacia nós somos pedintes, né? A gente deduz pedido. Exato. O Zé Geraldo é um irmão do meu pai, um tio que ele exerce lá em Brasília uma diretoria no Instituto de Consumidor. Uhum. Então, quando eu ia para Brasília lá em 2003, 2004, ele mora em Brasília, ele fazia entrevistas na Rádio CBN sobre direito do consumidor.
Ah, que legal. E como eu dava aula, eu ajudava ele em algumas pautas. Vamos pensar num tema. Eu gostava da matéria de consumidor. Estava dentro do direito privado, que é uma matéria, é um conteúdo que eu gosto. E aí, naquela época, eu falei, eu vou fazer um projeto e vou levar isso lá na Rádio Gazeta para ver se a CBN interessa. Aí eu preparei um projeto, eu peguei algumas dúvidas, coisas que poderiam acontecer. O banco encaminha um cartão de crédito, na época tinha muito isso, né? Hoje parou, né? Porque eles viram que isso não estava dando certo. Encaminha um cartão de crédito gratuito. Depois eles querem cobrar anuidade. É dever pagar ou não é dever? Aí tem um artigo do código que fala que isso é prática comercial abusiva. Tal. Aí eu peguei casos do cotidiano, fiz as perguntas, as respostas, liguei lá para a Gazeta, procurei me informar quem era a diretora da CBN, era a Luciane Ventura, super competente. Eu fui lá, me apresentei para ela, eu dava aula na FDV, eu era assessor do Tribunal de Justiça, eu estava lá apresentando um projeto de um programa para tirar dúvidas de consumidor, sobre direito do consumidor. Ela leu, depois ela falou, deixa eu pensar. Depois ela marcou uma outra reunião comigo e falou, eu achei muito interessante. E temos aqui um patrocinador, então eu consigo colocar você para começar o programa. Então você vai gravar, você vai vir aqui um dia, você vai gravar 5 programas, você tem 1 minuto e meio, era 1 minuto e meio, Carla, para dar bom dia, olá, pessoal, tudo bem? Falar o problema, dar a resposta e ainda falar até a próxima. Eu tinha 1 minuto e meio para poder falar isso. E eu fiquei uns 2 anos indo uma vez por semana na Gazeta, gravando o programa que era gravado e exercitando essa habilidade de síntese, né? Tinha que falar todo 1 minuto e meio. Agora você está preparadíssimo para as redes sociais, não, mas né? Aqueles vídeos curtinhos. E depois o programa se tornou ao vivo. Depois eles mudaram o formato e ao invés de ser um programa gravado de 1 minuto e meio, passou a ser uma vez por semana, toda terça-feira, ao vivo. Eu fazia por telefone. Então, assim, não adianta, mesmo depois de bastante tempo, eu ficava nervoso. Mas você sabia quais eram as perguntas por telefone ou não? Não, normalmente, assim, os temas eram combinados. Tinha uma pauta com antecedência, porque as pautas surgiam de várias maneiras. Nós tínhamos ouvintes que encaminhavam perguntas do dia a dia, práticas. Eu também fazia sugestão de programa, de pauta, porque uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre um caso interessante, uma lei. Algum assunto que estava na mídia. E eu estava até comentando com você, né? Porque num determinado tempo, sei lá, quando eu estava começando, eu falei, caramba, e se os assuntos acabarem? Não acaba. E depois eu fiquei tranquilo. Falei, a nossa matéria-prima é inesgotável. É inesgotável. E foi bacana porque, assim, de 2004, quando eu comecei, e aí eu fiquei na rádio até 2021, foram praticamente 17 anos ininterruptos. A gente conseguiu ver a mudança as relações, o aperfeiçoamento das relações jurídicas, né? Antes a gente falava de contrato de locação, a gente comentava contrato de locação, dando dica daquela folhinha que pegava na papelaria, o que continha, tal, até a gente migrar para a plataforma do Airbnb, dando dicas de um novo formato de contratação que lá atrás isso não existia. Então foi muito bacana, assim. Acho que em 17 anos a gente passou também sobre eu lembro até hoje o desabamento do Grand Park. Foi um evento que, talvez tenha sido um dos maiores, não vou falar que talvez foi o maior acidente de consumo do Estado, porque teve a questão
das barragens, né? Que teve um aspecto também de... mas foi um evento importante que a rádio demandou muito. Então a gente passou por isso e passamos por alguns outros... A pandemia mesmo foi um grande desafio, né? Sim. A pandemia também. A gente na pandemia também, eu passei a pandemia com os comentários. Então, sim, 17 anos é um período de gerações e que a gente vai vendo o aperfeiçoamento da legislação e do entendimento sobre o direito do consumidor em todo esse período. Como que modificou. E como porque que a sociedade modificou, né? As relações sociais. Mas o Código de Defesa do Consumidor é uma coisa que, se a gente parar a pensar, ele é a Lei 8.078 de 90. Né? Em 90 a gente teve o Estatuto da Criança e Adolescente, teve a Lei de Crimes Hediondos, 8.072, e teve o Código de Defesa do Consumidor. Como que o Código de Defesa do Consumidor, a gente fala assim, pegou? Juridicamente seria assim, ele teve eficácia social, teve aplicação prática. Exato. E trouxe novos paradigmas, né? Porque o juiz começou a lidar com conceitos jurídicos indeterminados. É nula a cláusula que ofende a boa-fé. O que é boa-fé? Onde que está a boa-fé? Então, sim, isso trouxe um paradigma novo e fortaleceu muito o poder, a justiça, né? Porque colocou conceitos. Mas foi um trabalho, e eu volto a falar, eu ficava nervoso, tá? Ficava. E eu também não gostava de me escutar depois. Ah, não gostava, não? Não gostava, não. Acho que eu tinha vergonha. Não, mas a gente gostava muito de te escutar, com toda certeza. Luiz Gustavo, agora a gente entra num momento aqui, um bate-pronto, assim, um ping-pong. Eu falo e você me diz o que vem à cabeça, tá? Nunca diga para um advogado. Faça o que eu estou pedindo. Acho que o advogado tem que ter liberdade de atuação. Acho que o advogado tem que ter liberdade. Eu acho que o cliente, ele pode trocar ideia, eu acho muito importante ouvir o cliente, entender o que o cliente precisa, mas no fim das contas, o advogado ele tem que ter a liberdade para entender o que precisa ser feito. Porque às vezes o cliente não é a pessoa mais indicada para poder nortear e para poder indicar a solução do problema. E às vezes ele quer indicar em razão da ansiedade dele, da angústia dele, do problema que ele está passando. E a gente tem que ter liberdade para eventualmente não aceitar e bancar isso. E definir as estratégias. Sim, com liberdade. Eu acho isso uma expressão da liberdade nossa de advogado. Bacana. O que mais te irrita num processo? Eu acho que o que mais me irrita num processo é a aplicação equivocada de questões técnicas. Acho que isso atrapalha, acho que mais me irrita é quando num processo a técnica não é aplicada da maneira correta. Justiça é a conformação de todos envolvidos diante de uma situação problemática. É um conceito muito... Eu acho que na medida em que todos se sentem confortados, conformados, eu acho que a gente alcançou o ideal de justiça. Processo físico ou eletrônico? Eletrônico. Audiência virtual ou presencial? Depende. Híbrida. Não, híbrida. Não, sabe por quê? Olha só, eu acho que assim, esse bate-pronto eu posso fazer um comentário? Pode. Tá. Não, olha só, eu acho que tem certas audiências, e audiência, por exemplo, instrução e julgamento, onde serão ouvidas testemunhas, depoimento pessoal. Eu, particularmente, prefiro estar cara a cara. Eu prefiro estar sentado na mesa. Porque ali a gente consegue, frente a uma testemunha, olhando no olho dela, saber questionar, saber se ela está contando a verdade, ou se estiver contando mentira, saber... Até arguir, né, a pessoa naquele momento que você acha que é uma Sim, mentira. Eu tive a situação de uma audiência, posso fazer um parênteses? Pode.
que o pessoal, se alguém chegar a esse ponto de escutar o podcast, vai achar... Escutam. Interessante. Eu fiz uma audiência de instrução e julgamento e foi ouvida, e a gente já rolou uma testemunha que trabalhava na empresa cliente, na parte do financeiro. Era uma questão de uma fraude bancária e ela ia prestar depoimento dela para explicar como foi. E o juiz perguntou: você tem interesse na causa? Ela falou: tem. Qual é o seu interesse? Eu quero que a minha empresa ganhe, porque ela foi muito lesada. Aí nesse dia tinha uns alunos de faculdade assistindo a audiência. O juiz pegou, olhou para mim, falou: doutor, e aí? Eu já tinha feito audiências com esse juiz outras vezes, de quase chegar a prender testemunha que estava contando mentira. Eu falei: excelência, já fiz audiências com o senhor, do senhor quase mandar prender testemunha que estava contando mentira, e o senhor lembra. Agora que a gente está diante de uma pessoa que fala a verdade, o senhor não vai escutá-la? Que é honesta e que fala a verdade? Falei: caramba, eu tinha que me sair, não tinha nem 30 segundos, né? Eu tinha... Aí ele virou para a testemunha e falou: ao que parece você gosta de contar a verdade. Eu não gosto? Gosto, eu só falo a verdade. Tudo bem, eu vou tomar seu depoimento como informante. Aí pegou e tomou o depoimento dela. Eu falei: caramba, o que eu faço agora? Eu falei: é verdade, né? Estamos diante de uma pessoa que fala a verdade, né? E aí foi ouvido como informante, só para fazer esse... Mas dependendo, eu gosto da audiência por vídeo também. Mas em outras, eu prefiro a presencial. Nunca comece uma sustentação oral com? Dizendo que não vai tomar muito tempo. Dizendo que vai tomar muito tempo do tribunal, que não vai ser... Eu acho que a sustentação oral, a gente tem que usar o tempo e falar aquilo que precisa ser dito. Então, eu acho que muitas pessoas começam a vir aqui à tribuna, prometo não tomar muito o tempo. Você tem o seu tempo. Você tem o seu tempo. Se você já vai ser breve, seja breve. Bacana. Tá? Se não fosse advogado, seria? Eu acho que possivelmente... Eu acho que eu seria empresário de alguma coisa. Acho que eu estaria em iniciativa privada. Acho que eu estaria comprando e vendendo alguma coisa que trouxesse para mim essa mecânica que a iniciativa privada nos traz, assim. Certamente. Bacana. Olha, foi uma honra tê-lo aqui. Esse bate-papo foi ótimo, adorei. Ficaria aqui a manhã toda. Carla, eu que volto a falar que eu me sinto realmente assim, lisonjeado. Eu até brinquei na hora que eu recebi o convite, falei: gente, já foi tantos advogados. Eu vi o professor Marcelo Abelha, tantos advogados importantes que passaram aqui no seu podcast, que eu falei: acho que a Carla encaminhou para mim essa mensagem por engano. Ela deve estar enganada, deve ter mandado para outro. Mas eu agradeço, tá? Também essa oportunidade de poder falar um pouquinho da trajetória, que realmente uma trajetória que não tem nada demais, trajetória focada no trabalho, uma trajetória de sucesso, de empenho, de dedicação. E poder deixar uma palavra que possa colaborar e que possa servir para quem escutar. Obrigado. Eu que agradeço. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar, ativar o sininho para receber todas as novidades do canal. E se tiver uma boa história, comenta aqui embaixo. Até a próxima! Thank you.